Vamos lá, pessoal. Seguinte. Nossa aulinha de hoje, diametropias, tá? Eu tinha comentado com vocês semana passada, nossa aula ao vivo, que a aula dessa semana seria sobre os problemas de visão, tá bom? Então, ametropias, como eu acabei de falar, é a óptica da visão, ou seja, como que funciona dentro do que cabe à física, né, a explicação, o olho humano. E aí uma coisa que é interessante vocês perceberem ou saberem no caso, que nem sempre o olho humano, a visão humana foi o foco do estudo da óptica, tá? Você tem lá indícios dos gregos, que os caras estudaram um pouco da visão, era mais como que, em geral, a luz se comportava do que a visão em si. Lá aí sei lá, uns 1000 anos depois, uns 500 anos depois, os árabes estudaram bastante, inclusive com modelos da anatomia do olho humano, tá? Que depois vocês vão ver, vão estudar isso isso vai aparecer na história só lá no Renascimento. Eles já tinham, tanto que quando eu passei para vocês leis Snell Descartes, eu falei para vocês que um dos contribuidores dessa lei era o Alhazen, que é um cara lá daqueles lados lá. Mas não foi acreditado, né? Porque quem escreve história pra gente, pelo menos, normalmente são os europeus. Então, nem sempre foi o foco. Aonde que o negócio começou a pegar? Começou a pegar quando você tinha os monges, os padres, ou sei lá o que fosse, escrevendo, reescrevendo Bíblia, reescrevendo livros antigos, inclusive alguns livros que vinham lá da Grécia, tá? E os caras ficavam o dia inteiro escrevendo, não tinha impressora, não tinha nenhum método de se colocar em grande escala aquilo. E as pessoas que escreviam ficavam velhas, eram poucas que escreviam. Né? E elas começavam a usar um pedaço de vidro para tentar enxergar melhor. E era um pedaço de vidro que aí no videozinho tá mostrando já uma lente bonitinha, a imagem em forma de ponta-cabeça ali da velhinha agora, vai mostrar a imagem invertida. Mas era um pedaço, era uma lâmina mesmo, como se fosse um pedaço do vidro da janela da sua casa. E aí eles foram percebendo que conforme eles iam curvando esse pedaço de vidro, eles iam melhorando ou atrapalhando a visão, dependendo do problema de visão que a pessoa tinha, que não tinha nome, não tinha nada, tá? Então ali começou uma necessidade das pessoas começarem a ter um jeito de enxergar melhor. Quem trabalhava no campo, quem roçava lá, quem ia pra guerra não precisava de óculos. Você enxergar um adulto, você não precisa de um óculos. Não sei se seja muito mal da visão aí, tá? E aí nesse desenvolvimento, depois, séculos depois, as lentes foram ficando mais refinadas até 1800 e cacetada ali, que as lentes começam a ficar muito parecidas com as que a gente tem hoje. Hoje, de 1800 para cá, o que a gente tem muito é mudança de material, tipo de diferença de tratamento para lente antirreflexo, por exemplo, e lente bifocal, multifocal. Mas o conhecimento das lentes já era mais ou menos o mesmo, tá bom? E aí, para a gente dar uma olhadinha na óptica da visão, a gente precisa falar do olho humano. Então, eu vou colocar uma imagem aqui, mas vocês podem ficar tranquilos, porque não é um olho de um ser humano, tá bom? É um olho de um porco, tá? Provavelmente. Cortado aqui de lado, tá? É um olho meio veinho já, tá? Que foi aberto aqui, então você vê que tá tudo meio esbranquiçado, mas a ideia é mais ou menos essa mesmo. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu só ver se está na ordem certa aqui. Tá. Então, a gente tem as partes do nosso olho que nos interessam. A primeira parte, quando você enxerga o olho de alguém, pelo menos uma das partes que você enxerga primeiro, é essa parte branca externa. Tá? Deixa eu só achar aqui, porque aqui. Essa parte branca externa é esclerótica. Professor, para que serve isso para física? Sinceramente, para nada. A gente nem vai estudar, tá? Mas só para vocês saberem que chama esclerótica. A córnea é uma coisa interessante, que é a outra parte ali, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu não tô com um desenho no meu tablet, que eu tô com ele só no
Deixa eu ver aqui. Ó. Essa parte que eu estou contornando de laranja, muito porcamente aqui, tá? Aqui, ó. Isso aqui é a córnea. Você está vendo que a córnea, ela é um tecido que não tem variação de espessura. Então a córnea em si não é uma lente. Só que atrás da córnea forma um bolsão. Deixa eu colocar aqui, ó. Córnea. Atrás aqui da córnea forma um bolsãozinho, ó. E esse bolsãozinho é preenchido por um líquido. E esse bolsão, tá, faz de conta que eu fiz o desenho aqui, tá? É preenchido pelo humor, gente, agora eu não lembro o nome, tá? Mas eu acho que é humor líquido. E dentro do olho é humor vítreo, alguma coisa assim, tá? Eu não... É humor alguma coisa, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo, tá bom? Isso aqui é a primeira lente que funciona como lente no nosso corpo, tá? A segunda é aquela bolotona branca, esbranquiçada, aquela coisa horrível ali, que é o cristalino, o famoso cristalino. E aí eu tenho certeza que isso aqui é um olho ou de um bicho muito velho, tá? Ou que já foi aberto há muito tempo, porque o cristalino tem esse nome não é à toa. Humor líquido, obrigado, jovem. Eu sabia que era líquido, alguma coisa assim. Humor líquido, isso mesmo. O outro lá dentro do olho é humor vítreo. Humor líquido, obrigado. Aqui dentro do olho, então, já como eu estou falando, é humor vítreo, tá? Que não ficou dentro do olho, porque... Deixa eu arrumar onde está a posição do bichinho aqui. Aqui. Humor vítreo. O cristalino não tem esse nome à toa, tá? No cristalino, ele é cristalino, ele é transparente, porque a luz tem que passar por ele. Aqui já está uma condição fim de carreira, tá? Por que normalmente por que deve ser um porco isso aqui? Porque os órgãos do porco são muito parecidos com o nosso, por incrível que pareça, tá? Muito mais que, por exemplo, das vacas, dos bois, do cavalo, tá? Então, muito formato. Então, quando a gente vai estudar anatomia, se você não tem um corpo humano e você tem acesso a um porco, aí, fica a dica. Tá? Lógico que a localização, o formato do corpo não é o mesmo, mas o dos órgãos é bem parecido. E aí, aqui a gente tem coisas agora a mais, brindes. Existe uma camadinha aqui bem fininha que quase não dá pra ver. Eu vou apagar aqui pra vocês conseguirem enxergar, ó. Que eu vou fazer de azulzinho. Aqui mais ou menos, ó. Que vem até aqui. E a de baixo tá meio destruidinha, mas ela vem até aqui, ó. Isso é a íris. É a parte do olho que é colorida, tá? Eu acho que eu comentei com vocês ano passado, que eu sinceramente não sei se fui eu que passei esse conteúdo. Eu acho que foi, tá? Não existe motivo, assim, vantagem evolutiva clara da diferença de cor dos olhos humanos. Ninguém tem essa informação assim, nossa, o olho azul é melhor para tal coisa. Não, o olho verde é melhor para tal coisa. Muito provavelmente seja uma seleção, seja um gene que se permeou aí por questão sexual, de atrativo sexual, só. Não tem motivo biológico para o olho claro, porque o olho claro, na verdade, você tem mais prejuízo do que vantagens. O olho é mais sensível, porque como é claro, ele não bloqueia tão bem a luz entra mais no fundo do olho. Então esse tipo de coisa já era pelo longo tempo que o ser humano está aí na natureza, era já ter sido suprimida por uma quantidade muito pequena, mas não é. Existem países que todo mundo tem o olho claro. Então, fica aí uma curiosidade para vocês. E aí chegamos à nossa queridinha. Qual que é a nossa queridinha? A retina. Então aqui atrás, ó, Vixe Maria, deixa eu só achar onde que tá a retina aqui no desenho. Que eu tô no aqui temos a retina, que eu tô fazendo com risco azul. Não sei se dá para enxergar, espero que sim. Se não der, acredita. Retina, tá? Depois da retina, a gente tem mais duas camadas ali. Na verdade, a mais externa branca, vocês já sabem, a esclerótica. E no meio ali tem um negócio chamado coroide, que também não nos interessa aqui. Na retina a gente tem as células sensíveis. Como que funciona uma célula sensível, fotossensível?
Quando ela recebe a luz, reações químicas acontecem dentro dela. E dependendo da reação química, essa informação, claro, é mandada para o sistema nervoso e é interpretado como informação ou como outra. Existem dois tipos de células, nós vamos discutir daqui a pouquinho, que eu vou fazer separado as células, tá? São os cones e os bastonetes. E aqui, como esse olho está cortado, está meio nhé aqui, não dá para ver direito. Mas nessa região, mais ou menos, desse bololô, desses fiozinhos mais escuros, provavelmente a gente tem ali escondido o nervo óptico, tá? Onde toda essa informação, essa recepção da retina é transmitida para o cérebro, daí ele vai analisar essa informação e alegria e felicidade, tá? Então, o nosso olho, ele é um equipamento mecânico. Mecânico, eu digo assim, ele tem peças. E essas peças nós podemos analisar na física. Essas duas lentes ali, aquela que é formada pelo humor líquido e aquela do cristalino, são lentes de borda fina. Qual que é a diferença? O cristalino ele é maleável. Então, como ele é maleável, você consegue, né, o seu corpo consegue ajustar ele. Existem pequenas musculaturas aqui que deformam o cristalino. Cadê aqui assim? Esticando ele e dando uma comprimidinha nele. E aí quando você faz isso, você ajusta o foco, você muda o formato dessa lente. Ela continua sendo de borda fina, apesar que não parece, né? Mas as bordinhas ali são um pouquinho mais finas. Algo parecido aí com uma bola de futebol americano, mais ou menos. Se eu for analisar, forçar um pouquinho a barra, você consegue ajustar esse foco. E aqui já está o nosso primeiro problema de visão. Qual que é o primeiro problema de visão? O cristalino que não se ajusta. O cristalino que não tem essa adaptação, tá? Quando ele começa a perder essa possibilidade de acomodação, nós temos o problema da presbiopia. Presbiopia. Então, presbiopia é o cristalino rígido. Tá? O famoso, ou a famosa, vista cansada. Então isso aqui acomete pessoas normalmente mais velhas, tá? Então, nossa, a minha juventude inteira eu não usava óculos e quando eu cheguei lá pelos 40, 50 comecei a usar óculos. Você está vivendo, as coisas estão ficando estragadas dentro do seu corpo e uma hora você precisa de uma correção, tá? Muita gente, na verdade, bem certinho, depois de uma certa idade ali, dos 60, 70, todo mundo tem um pouquinho de presbiopia. A diferença é que tem pessoas que continuam lendo, né? Porque normalmente a presbiopia depois está associada a enxergar de perto, continuam lendo e aí incomodam e tem pessoas que estão nem aí. No máximo é a TV ali que está uns 8 passos dela, dependendo do tamanho da TV. Então, é uma coisa que é uma condição natural, tá? Outra coisa que é importante, antes de eu continuar com os outros problemas e mostrar os outros videozinhos aí pra vocês, catarata, de todos os problemas mais comuns, é o único que não é corrigido com lente, tá? Catarata é corrigido ou com laser, com algum outro tipo de operação. A catarata é uma condição que, em casos extremos, fica desse jeito o olho. O cristalino, que é uma coisa que é para ser transparente, cristalina, ficou translúcido. A luz passa, mas passa toda nhé. E aí quando você tem essa condição, você começa, como é gradual, você começa a perder primeiro intensidade de luz, cor, fica mais difícil enxergar a cor, fica tudo meio... Mas como acontece de pouquinho em pouquinho, você não vai percebendo, tá? E aí chega uma determinada hora que você já tá ruim, não consegue enxergar direito, e aí você vai lá no médico, o cara, se eu não me engano, uma das operações é pegar laser, bombardear o cristalino, né, pela frente do olho ali, que aí você vai limpando esse pigmento que vai formando ali dentro do cristalino. Se ele tiver meio rígido, ele continua rígido, tá? Mas ele fica um pouco mais transparente. Dá pra perceber isso com cachorro velho. Se você olhar para cachorro velho, com o olho, a parte escura do olho já tá bem esbranquiçadinha, tá? Pode ser, então, ficar translúcido ou no cristalino ou até na própria córnea. Se for na córnea, você opera, você tira a córnea e coloca a outra no lugar, né? Se você achar uma córnea por aí, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês o cristalino, então, de verdade, não dessa foto desse bicho morto aqui. Deixa eu só tirar esse recorte do olho. Cadê? Então, ó, nesse vídeo aqui, deixa eu já subir para cá.
Temos um olho de um porco, provavelmente, tá? Eu esqueci de não lembrar o que ele tá falando. E ele tá arrancando ali o cristalino com o maior cuidado, tá? Tá tirando ali o nervo, bonitinho. Você vê que a parte escura é muito maior do que a do nosso olho, então não é um olho humano. E ele vai mostrar como que o cristalino, como a gente sabe, por exemplo, que a imagem é formada de ponto-cabeça no fundo do nosso olho. O cristalino é uma lente convergente, tá? Então ele tá cortando ali. O que foi, Jovem? Tá sossegado. Por lá o cristalino, ó, limpinho, esse aqui tá bem cuidado. Se for um porco bem cuidado. Ele pega essa bolsinha de gel e coloca numa lâmina ali, certo? E aí pega a foto do Descartes, Ladies não Descartes, que negócio chique. E olha só como que forma a imagem no cristalino, tá? Quando você coloca ele na frente do René. Olha lá, fica de ponta cabeça, jovem, a imagem invertida. E menor, ou quem diria. E é isso que acontece no nosso olho. No fundo dos nossos olhos forma uma imagem invertida, porque o cristalino, o conjunto de lentes do nosso olho é um conjunto convergente. Ele projeta a imagem na retina. Só a lente convergente projeta imagem. A lente divergente não projeta imagem, porque só forma imagem virtual. Tá? Bom, falamos do olho, mostrei o cristalino para vocês. Vamos agora então para... Cadê só achar aqui? Cadê o negócio aqui? Aqui. Para as células que ficam no fundo dos nossos olhos. Os cones e os bastonetes. Então, qual que é a diferença aqui dessas duas células especificamente? Os bastonetes, deixa eu só achar onde que estão os bastonetes aqui. Aqui. Os bastonetes, eles reagem quimicamente à intensidade de luz. Se você colocar uma intensidade de luz vermelha e a mesma intensidade de luz verde, tá? De maneira assim, simplificada, eles vão reagir da mesma maneira. Então você só consegue descobrir o claro e o escuro. Então aqui a gente tem a reação à intensidade de luz. Claro e escuro. Já nos cones, que são essas células bem pequenininhas aqui, peixe Maria, aqui, meu Deus, aqui, tá bom, dá pra ver, né? A menorzinha ali. Eles reagem às cores. E aí, nós temos três cones, vamos dizer assim, três tipos de cones no fundo dos nossos olhos, na retina. O cone, que é esse primeiro aqui, que ele tá na faixa mais ou menos do azul, ele reage muito pro azul, e como é algo orgânico, não é assim, eu reajo para esse tom de azul e depois o resto fica em... Então ele reage para aquele tom ali, né? E ele reage para aquele tom e para o resto um pouquinho menos. Então ele enxerga muito bem esta cor, e conforme a gente afasta, ele perde um pouco da qualidade ali, da percepção. O verde, mesma coisa. Ele enxerga muito bem um tom ali meio de verde, meio de amarelado. E conforme você afasta deste cone, tá, o espectro, as cores que a gente enxerga, você já não vê tão bem. E o vermelho, a mesma coisa. Cadê? Qual cor que eu estava usando aqui? Então, olha só. Existem dois limitantes aqui. Quais são esses limitantes? Desses dois riscos que eu vou fazer aqui com o verde piscina, sei lá que cor que é isso, verde água, azul piscina, entre esses dois a gente enxerga bem. São cores que a gente enxerga relativamente bem. Tá? Agora, nas extremidades dessas linhas, desse espectro, a gente já começa a não enxergar tão bem. Então você pega, por exemplo, o vermelho. O vermelho, depois do vermelho, a gente não tem outra cor. A gente tem o vermelho ficando escuro. O vermelho ficando escuro não quer dizer que é uma cor diferente. Quer dizer que você está deixando de enxergar o vermelho, tá? Porque o próximo comprimento de onda, o próximo intervalo, você não consegue enxergar. Para você aquilo é invisível. Porque o seu olho não consegue analisar aquela cor, que é o infravermelho. Já do lado esquerdo, é pior ainda,
Porque você está vendo que o intervalo ali é menorzinho entre a faixa do cone azul. É claro que isso aqui é uma aproximação, tá, gente? Não é, meu Deus, é exatamente naquele ponto, mas as cores para baixo do azul ali ficam mais difíceis de enxergar. E principalmente fica mais difícil de distinguir. Você até enxerga o roxo, o violeta, o lilás, mas se juntar tudo um do lado do outro, você não sabe muito bem a diferença de um para o outro, tá? De amarelo para alaranjado a gente consegue diferenciar bem, se for um intervalo razoável. Então, acima do violeta, a gente tem o ultravioleta. E é assim que nós enxergamos, é assim que nós descobrimos como os outros animais enxergam. Vamos pensar em olhos que têm um formato parecido com o nosso. Você vai lá, pega a vaquinha, pá, mata a vaquinha. Mata o boi, né? A vaca você deixa lá para dar leite. Mata o boi. Pega o olho do boi, tira a retina do olho do boi, leva no laboratório, ou já faz isso no laboratório, preferencialmente, cultiva as células que tem ali, inclusive os cones, e aí você joga a luz infravermelho. Não reagiu. As células não reagiram quimicamente. Então ele não enxerga o infravermelho. Joga o vermelho. Não reage. Então quer dizer que o boi não enxerga vermelho? Aí como que eles sabem que o boi não enxerga? Assim, com ciência. É assim que a gente descobre as coisas, né? Então, é desse jeito. E aí outros animais, a gente sabe que em outras estruturas de olhos não tem um cone, mas tem células receptivas, né? No fundo, gente, é tudo a mesma coisa. Muda o formato, muda o nome da célula, mas você tem uma entrada de luz numa região, pelos olhos que tem pelo menos um formato parecido com o nosso, e um lugar que essa luz vai ser projetada, que existem receptores, que no nosso caso é a retina, tá? E onde que entram os outros problemas de visão? Os outros problemas de visão, deixa eu tirar aqui essa figurinha, eles entram aqui, ó. Em um olho sadio, agora vamos para aqueles esqueminhas de lentes, tá? Aqui vai ficar passando em looping, porque o vídeo é bem curtinho. Em um olho sadio, você tem, ali na região do cristalino ele colocou uma lente, borda fina, não sei se dá para ver ali o comportamento, né? Não sei como está a transmissão para vocês. E a luz está focalizando em cima da retina. Isso é um olho sadio, tá? Você tem a luz sendo focalizada na região muito próxima ou em cima da retina. Então você tem uma imagem nítida, você enxerga feliz e contente. Não temos problema nenhum. Agora, se você é míope, deixa eu trocar aqui. No caso do míope, ó, a imagem, aqui está muito exagerado, ela é formada antes da retina. Então fica borrado a imagem que forma na retina. Vai voltar agora porque ele já colocou a lente. Se está formando antes da retina, quer dizer que esses raios estão se encontrando antes da hora. Você precisa separar esses raios para que eles se encontrem no lugar correto. Para separar os raios, a gente usa uma lente divergente. Então ele coloca ali uma lente divergente, eu espero que esteja dando para ver aí do jeito que vocês estão vendo a aula. Tá? Então ele coloca ali, ó, vai colocar agora, coloca a lente divergente, espalha os raios de luz e você tem a luz focalizando na retina e pronto. Era isso, tá? É basicamente isso. Para miopia, divergente. Já para hipermetropia, aqui você tem a imagem formando atrás da retina. Esse aqui não dá para ver muito bem agora, mas ela está formando atrás da retina. Os raios de luz, claro que a luz não atravessa o olho, mas se ela continuasse, fizesse aqueles pontilhadinhos, né, aquela projeção que a gente faz, chegaria atrás da retina o ponto focal. Então, o raio de luz está muito separado, ele está lá atrás da retina, você precisa agrupar esses raios, aproximar. Para aproximar, você usa a lente convergente, borda fina, convergente. Então aqui ele está agora, ó, a situação do hipermétrope, ele vai colocar uma lente convergente. Professor, mas já tinha um monte de lente ali na frente. É que ele usou esse esqueminha de lente para formar a luz do jeito que ele queria, tá? Então o que importa é só a lente que ele coloca, certo? Então esses são os dois problemas mais cobrados, miopia e hipermetropia. Em outro momento, não dava para fazer na aula de hoje, tudo que eu queria mostrar. Deixa eu tirar esse negócio em looping, tá me agoniando. Cadê? Eu tirei o negócio do cone aqui também, né? O que eu tô falando? Tem como calcular o grau que a pessoa tem, dependendo da posição que ela enxerga. Isso nós não vamos mexer agora. O importante é vocês unirem aí os problemas numa linha de raciocínio. Então, só para dar um
um geral aqui. Deixa eu só apagar esses negócios que ficaram para cá. Já vimos que a presbiopia é o cristalino rígido, vista cansada. A catarata, que é a única que não vai com lente, né? Não se corrige com lente catarata, pelo menos não de maneira definitiva. Talvez tenha algum método paliativo aí para evitar que mais luz entre no olho, não sei. Mas não se resolve o problema, tá? Então aqui você não tem lente, sem lentes, tá? Que é a parte transparente do olho, dos componentes, transparente, se tornando translúcido. Ou seja, a luz não consegue passar de maneira regular e fica uma caca total. Míope e hipermétrope. Ou hipermetropia. Vou colocar hipermétrope, vai. Hipermétrope. O míope é a formação da imagem antes da retina. Antes da retina. Para então espalhar esses raios de luz, você precisa de uma lente divergente. E o hipermétrope, a imagem é formada depois da retina. E aí nós usamos então uma lente convergente, porque nós precisamos unir esses raios em um ponto anterior. E aí nos exercícios, nas explicações, normalmente eles falam assim, o olho é alongado. Se o olho é alongado, quer dizer que ele é muito grande de profundidade. E aí a imagem forma antes. Se o olho é curto, a imagem forma depois. Só que na verdade nem sempre o problema é o olho, tá? Às vezes pode ser o olho tamanho. Pode ser como fala, meu Deus? O sistema óptico mesmo, cristalino, íris, tá? Íris não, desculpa. E meu Deus do céu, gente. Córnea, tá? Falando em córnea, temos o nosso último problema de visão, que é o astigmatismo. E normalmente quem tem algum problema de visão ali, miopia, hipermetropia, pode ter astigmatismo também. E já corrige o astigmatismo ao mesmo tempo. Por que já corrige ao mesmo tempo? O astigmatismo, quando você tem a córnea, tá? Você tem ali uma irregularidade dessa córnea, tá bom? Se você tem uma irregularidade baixa, você enxerga normal. Se você tem uma irregularidade alta, a imagem formada, ela não é que ela fica fora de foco, ela fica embaçada. Mas não embaçada como... Bom, se alguém tem astigmatismo sabe o que eu estou falando. Ela não fica só um borrão, igual quando você vai focar o celular, tirar uma foto e não está focado. Ele fica, às vezes, com sombra. É como se fosse uma TV antiga, não sei se vocês têm isso em casa, já viram isso, que dependendo do jeito que você sintonizava o canal, ela ficava com uma sombrinha, tá? Porque você forma várias imagens, ou em alguns lugares da sua retina, forma mais de uma imagem. E aí seu cérebro tenta trabalhar nisso e vira um fuzuê, tá? O astigmatismo... Peraí. São irregularidades na córnea. E nós corrigimos isso com lentes cilíndricas. Tá? No caso de você só ter astigmatismo, não ter mais nada. Lentes cilíndricas nós não estudamos no ensino médio. Um outro dia aí, depois do recesso, a gente pode até conversar, mas não estudamos. Tá bom? Então, ó, essa é uma pincelada nos problemas de visão, certo? Quem tem estômago fraco aí, gente, é só um porquinho, né? Então tá sossegado. Vocês têm 2 semanas de recesso, então, para quem eu já não falei isso, não façam nada na semana... Bom, quem não estava estudando, né? Só segue não fazendo nada.
Quem estava estudando, se dedicando, gente, para 2 semanas, não abre um caderno, não abre uma apostila. Ai, mas não sei o quê. No máximo, se você tem 2 ou 3 aulas para trás de um ou outro professor, eu tenho 2 aulas para trás de química e uma para trás de física. Então, pega, sei lá, terça-feira da semana que vem, já resolve isso e o resto fica de boa. Não vai estudar. Ai, meu concorrente vai estudar. Não, ninguém. Se vocês ficarem num ritmo sem parar, a gente vão ficar louco. Então peguem 2 semanas, descansem, quem está aí no ritmo de estudo, para o segundo semestre, que vai ser punk, tá? Então, agora que vocês já se acostumaram pelo menos com o ritmo, tá? Aproveita essas 2 semanas para descansar, para quando voltar vocês estarem com a mente um pouco mais aliviada, tá? Esquece esse negócio de rotina de estudo em férias. Não existe rotina de estudo em férias, você descansa nas férias. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Se não, era isso. Tá? Passei até um pouquinho lá da meia hora, que é o tempo da aula, mas tá bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não quiser perguntar alguma coisa, nos vemos daqui 2 semanas, ou 3 semanas, eu não lembro agora, mas nos vemos daqui a algum tempo, na nossa aulinha ao vivo. Certo? Toma minha coquinha. Deixa eu parar aqui.